Olá, Oswaldo Baroli, e vamos continuar com a explicação da questão de análise corporal. Ontem falamos um pouquinho do oral, e esse oral é aquela pessoa que gosta de conversar, tem sentimentos, chega um local, anima, todo mundo gosta, ou seja, é a pessoa que tem oralidade, conversa e tem várias informações. Hoje nós vamos falar de pessoas completamente contrárias. Lembrando que todos nós temos uma porcentagem desse traço de caráter. Pode ser que em alguns momentos você queira conversar, abraçar, beijar, ter contato. Em outros momentos você gosta de ficar sozinho, na sua caverna, no seu mundo. Algumas pessoas são muito mais orais, outras são muito mais na sua, o chamado caverna. Aquele cidadão que não gosta de conversar, não gosta de brincar, não gosta de brincadeira a todo momento. E isso é algo essencial, maravilhoso, que em todos os locais é necessário. Então, o que significa a pessoa caverna? Significa aquela que tem pouco diálogo, aquela pessoa que não precisa ficar conversando o dia todo. Então, imagine uma pessoa, um cidadão, uma cidadã que chega em um local, entra, quieta, na dela, não gosta muito de conversar, de abraçar, etc. Trabalha, executa tudo que tem que ser executado, não gosta muito de brincadeiras, vai embora e ninguém notou que ela estava presente. Para tanto, teve um baita de um resultado. Não estamos falando que o oral é melhor e o caverna, aquela pessoa que não gosta de conversar, não é o melhor. Nada disso. Todos nós temos pontos fortes, traços de caráter que leva a bons resultados. Para tanto, se tiver na dor, ou seja, eu me senti mal de estar assim, ou o contrário, outras pessoas não conseguem entender o seu modo de agir. E esse seu modo de agir pode ser que incomode a outras pessoas. E aí sim nós temos um ambiente desfavorável, que faz com que não tenhamos bons resultados para ambos os lados. E esse ambos lados podem ser duas pessoas, um colaborador com um empregador, um marido e uma esposa, um marido e a mulher, e várias situações, um pai e um filho. Então, outro exemplo, uma criança, um adolescente que gosta de ficar na sua. Então ele vai no local, os pais, né? E eu sou pai, bem não sei disso. Cumprimenta tal pessoa, dá um abraço, dá um beijo. E a gente cobra sentimento de uma pessoa que é total razão. Então, o outro de ontem, o oral, ele gosta de chegar, de abraçar, de conversar, e falar, e escutar, e etc. O outro gosta de silêncio. E tá tudo ótimo. Nenhum problema em acontecer essa situação. Então, o pouco diálogo é aquela pessoa que escuta mais. É aquela pessoa que não fica falando muito. E quando você escuta mais, você pensa, você tem o silêncio, você tem a informação sua e não de ruídos de informações de outras pessoas. De novo, não estou falando que um é melhor e o outro é pior. Nada disso. Todos nós, todos os traços têm qualidade. Todos os traços, se por um acaso não está sendo respeitado ou respeitando, pode ser que esteja na dor. Então, quando você fica na sua, né? Você quer não incomodar o outro, aí é uma questão que você tem que entender. Será que esse meu modo de ser incomoda outra pessoa? Será que o modo de ser de outra pessoa me incomoda? Se aí existe um incômodo, é ali a comunicação para a solução desses problemas. Ou seja, não pode haver ali desencontro de ideias, de informações. Então vamos lá para algo extremamente simples, fácil, rápido. O fácil depende muito, né, da situação, se demora mais, se demora menos. Para algumas pessoas, essa pessoa que é uma pessoa da caverna, do silêncio, da quietude, ele tem que se permitir imaginar. Então, quando você está mais quieto,
trabalhando ou não, você pode estar imaginando situações, cenários, ou seja, você pode criar. Essa pessoa mais quieta, ela tem uma criatividade aguçadíssima, ela tem imaginações maravilhosas. A questão é como colocar em prática. Essa pessoa mais quieta, ela não põe em prática. Mas então como que ela vai ter o bom resultado? Por que não uma parceria? Por que não um marido e mulher? Por que não um pai e um filho? Por que não um colaborador específico para a execução? Algumas pessoas têm mais facilidade de executar, outras de pensar, outras de falar, outras de agir, e assim são os nossos traços de caráter. Por isso que nós precisamos entender, conhecer e executar tudo aquilo que temos de recursos, e também não porque colocar em prática ações para minimizar as nossas dores, essas dores que faz com que tenhamos em alguns momentos um resultado que não é tão legal assim. Quando eu crio, eu tenho que me permitir não colocar filtros, porque quando eu coloco filtro, eu estou pondo barreiras, e essas barreiras, em muitos casos, pode ser que dificulte a ação. Então, sugestão de ação: imagine, crie sem barreiras, para que depois a gente consiga implementar essa ação. Um exemplo legal é uma peça de teatro. Uma peça de teatro, essa pessoa que é criativa, que é a que pensa, que é a que fica em silêncio, ela consegue produzir isso com muita facilidade. Ou seja, ele cria muita informação e vai criando, e vai digitando, escrevendo da melhor maneira possível. Então, depois que ele colocou todas as informações friamente no papel, vem aquele outro traço de caráter, que pode ser na mesma pessoa ou outra pessoa, que coloca emoções. Então, uma coisa é você ler, uma pessoa foi, saiu do local e não falou nada, depois voltou. Então, isso é frio. Isso é aquela informação importante para que inicie uma história. Esse é o cidadão da caverna, é o inteligente da situação. E depois vem uma pessoa, coloca emoção, coloca cor, coloca sentimento, coloca música, coloca outras informações que preenche, que completa. E isso é sensacional, maravilhoso, para que possamos entender melhor naquela peça aquelas duas situações completamente diferentes. Uma pessoa é aquela que nunca vai aparecer, é aquela que fica lá no seu local, atrás do seu computador, que tem aquelas boas ideias. A outra pessoa é aquela que comunica, aquela que fala, aquela que está no palco, é aquela que põe emoções naquela situação. Nós podemos ter dois exemplos, pode ser que tenha mais, mas dois grandes exemplos você pode ter um equilíbrio, sim, pode ter um equilíbrio entre razão e emoção. E em muitos casos é maravilhoso, sensacional, porque em muitos momentos eu penso para depois ter a emoção, para ter o carinho, o resultado, etc. Pode ser que você tenha traço de caráter com pico. Isso significa ou é oral ou é o caverna. Ou é aquela pessoa que gosta de falar a todo momento, ou é aquela pessoa que gosta muito mais de ficar quieto, muito mais de produzir. Em um baita momento você vai ter vários resultados, quando você conseguir entender qual é o seu traço de caráter. Respeitar e fazer com que as pessoas conheçam, para que depois consiga também respeitar. Amanhã falaremos de um outro traço de caráter, são 5 traços, e aí a gente completa no final de semana os 5 traços para que a gente tenha o entendimento desse todo. Sou Baroli, especialista em análise corporal, e estou completamente à disposição para fazer uma análise para que você conheça os seus traços de caráter. Grande abraço e até amanhã.